Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que ponto interessante, nós amamos os adventistas, todas as pessoas, as testemunhas de Jeová, os espíritas, olha, eles acreditam que estão prestando um serviço para Deus. Existem doutrinas do adventismo que nós concordamos, nós também aceitamos e ensinamos. Porém, existem algumas no adventismo que nós não concordamos. Uma delas é a imortalidade da alma e a existência do inferno. É o que nós estamos aprendendo, tá? Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão aí no playlist. Só entrar aí no playlist Adventismo você vai encontrar, tá bom? E nós vamos continuar nosso assunto sobre a questão da imortalidade da alma, o sono da alma, como querem os adventistas e as testemunhas de Jeová. Então, vamos ver o que Paulo fala? Vamos para a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Olha o que o texto sagrado diz. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo tinha essa confiança, esse desejo de deixar o corpo para habitar com o Senhor. Não para dormir, não para deixar de existir, porque segundo os adventistas e as testemunhas de Jeová, quando a pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir. Vamos agora para Filipenses 1, 23 e 24. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Olha aí, o texto é autoexplicativo sobre a imortalidade da alma. Paulo tem um desejo de deixar esse corpo, quer dizer, de morrer, de ir logo estar com Cristo. Nós já aprendemos na aula passada sobre isso. Lucas 23 e 43, olha que texto maravilhoso. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, para nós que cremos na imortalidade da alma, na existência do inferno, do lugar de tormento, para onde vão as pessoas que não temem a Deus, e do paraíso, para onde vão as pessoas que temem a Deus, basta ler Lucas 16. Muitos consideram parábola, o texto fala que se trata de uma parábola, o título, mas aos que não concordam, de qualquer forma, parábola é uma técnica de ensinar, de transmitir uma verdade espiritual. Leia Lucas 16, parábola do rico e Lázaro. Observe lá essa separação dos que temem a Deus e dos que não temem a Deus. Mas vamos entender esse texto. Então Jesus disse que o ladrão iria com ele naquele dia para o paraíso. Ocorre que os adventistas dizem que esse texto foi pontuado de forma correta, já que eles não creem na existência após a morte, a imortalidade da alma. Eles acham que o ladrão deixou de existir, mas pelo menos não mudaram o texto. Não concordam com o texto, mas não mudaram. Já as testemunhas de Jeová mudaram o texto, alteraram o significado do texto, tá bom? Mas aí fica aí a pergunta. Então, quer dizer, o ladrão, todo o cristianismo histórico, ortodoxo, 2000 anos de história ensinando que o ladrão foi para o paraíso. Agora, a partir do surgimento aí alguns teólogos, minoria, e o surgimento dos adventistas, o ladrão não foi coisa nenhuma para o paraíso, simplesmente deixou de existir. Vamos em frente? Olha 2 Coríntios 12, versos 3 e 4. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ora, que sentido tem esse texto se morreu, acabou, morreu, deixou de existir? Porque para a testemunha de Jeová, a palavra ressurreição, para os adventistas também, tem um outro significado, seria recriação, serão recriados, porque se morreu deixa de existir, então Deus precisa recriá-los. Isso de forma explícita as testemunhas de Jeová ensinam. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 5, verso 1.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então está aí o texto claro, falando da vida após a morte e que o crente, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que teme a Deus, ao deixar o corpo, vai para o paraíso e receberá um novo corpo na volta de Jesus. E os que não temem a Deus vão para o lugar de tormento e ficarão lá até o juízo final, após o milênio. Tá bom? Agora eu quero lançar um argumento aqui, só para a sua reflexão, você que está me assistindo. Suponhamos, só uma hipótese, que os adventistas estejam corretos e as testemunhas de Jeová também. Então todo o cristianismo histórico, 2000 anos de história, aqueles que vieram depois dos apóstolos, os doutores da igreja, os reformadores, os teólogos do século 18, 19, 20, 21, o que eu estou ensinando aqui, segundo os adventistas e as testemunhas de Jeová, trata-se de doutrina diabólica, a imortalidade da alma. E qual seria a pena, a pior pena para quem ensina heresia, doutrina diabólica? A mesma pena de Hitler, de Stalin. Simplesmente deixar de existir. Serão todos aniquilados, segundo o ensinamento dos adventistas e das testemunhas de Jeová. Essa é a pena capital. Deixar de existir, a pior das hipóteses. Tá bom? Agora vamos inverter aqui a nossa reflexão. É só uma reflexão, tá? Um argumento, no campo das ideias. Suponhamos que o cristianismo histórico, como eu creio, como de repente você que está me assistindo crê também, 2000 anos de história. Então aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus explicou, os textos que eu li, que Paulo entendia, que os pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos também entenderam, que os doutores da igreja entenderam, que os reformadores entenderam, que os teólogos do século 18, 19, os teólogos contemporâneos, no meu caso como ensinador também entendo e concordo, seja correto. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: para onde irão os adventistas que disseram que nós ensinamos uma doutrina diabólica para o povo e as testemunhas de Jeová? Os dois grupos negam a existência do inferno e a mortalidade da alma. Para onde eles irão? Qual seria o pior castigo para eles? Paraíso ou lugar de tormento? É só para reflexão, tá bom? Pensou? Outro dia eu vi um líder adventista, um homem que eu até respeito muito, grande ensinador, mas ele disse uma frase que eu achei interessante. Ele falou: não seja um papa sermão. Interessante a frase dele, né? Então eu vou usar também, apoiando até a frase dele, um argumento filosófico que eu já falei aqui, de Plutarco. A mente não é uma vasilha para ser enchida, mas uma brasa para ser atiçada. Querido, você que está me assistindo e tem dúvidas sobre esta doutrina, ore a Deus com humildade, peça discernimento, ajuda do Espírito Santo e pesquise com profundidade o assunto, porque ele é fundamental, é a nossa vida futura, Então, leia com cautela os textos, examine quem foi que trouxe essa doutrina, da onde ela surgiu, a doutrina de negar a existência do inferno, a doutrina de negar a imortalidade da alma. Quem são os grupos que ensinam isso aí? Tá bom? Examine livros, grandes teólogos, veja o texto, alguns comentários que falam sobre os originais, o grego, o hebraico, tá bom? Vale a pena conhecer com profundidade esse assunto, ok? Na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho sobre o sábado, a questão do sábado. Não vai perder a próxima aula.
Os links estão aí, o link da aula, o link do canal e o link do site. Me ajude a divulgar. Olha, passamos de 7 milhões de acessos. Mais de 45 mil pessoas inscritas no canal. Aproveite e faça a sua inscrição aí. Dá um toquinho, faça a sua inscrição e dá um toquinho no sininho também. Assim, todo dia quando eu colocar a aula, você é avisado. E o material onde você encontra com detalhes todos esses assuntos que eu trato sobre outras religiões, você encontra aqui na série Apologética. Esse material, ele levou 30 anos para ser desenvolvido, tá? Cada livro desse aqui nós tratamos de 5 temas. São 6 livros vezes 5, 30 temas. Então aqui vem quem fundou o movimento, a história do movimento e as heresias ensinadas pelo movimento e como refutá-las à luz da palavra de Deus. Aqui nós tratamos do adventismo da maçonaria, testemunho de Jeová, kardecismo, islamismo, hinduísmo, budismo, tudo nesses 30 temas. Vale a pena adquirir esse material. Ele está numa super promoção, um desconto especial no nosso site. O site é o www.icp.com.br, tá bom? Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.